Lucas, capítulo 8, versículo 4. Amém? Amém? Então vamos ler. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Amém. Quando a gente pega as parábolas de Jesus, e essa é uma parábola bem interessante, porque Jesus, ele mesmo conta a parábola, os discípulos não entendem no primeiro momento do que ele estava falando, afinal a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Então, o que pescador entende de plantação? Nada, né? Mestre, ensina isso. Se falasse de peixe, eles entenderiam, né? Quando Jesus falou sobre lançar as redes, Jesus falou sobre ser pescador de homens, quando Jesus falou sobre pesca, Pedro nem perguntou nada. Pedro aceitou e foi, né? Vem após mim e te farei pescador de homem. De peixe ele entendia, então vou. Se negócio de pescar é comigo mesmo, então vou embora. Agora, quando Jesus falou de plantação, de semente, Mateus era cobrador de impostos, né? Pedro, João, André, né, e Tiago eram pescadores. Como que eles entendiam de semente? Então eles chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre, não entendemos a parábola. Aí Jesus mesmo que contou a história, ele mesmo explica. Então facilitou demais para a gente entender a parábola. Mas a boa história é que eu entendo um pouquinho de fazer horta. Então para mim fica muito fácil, fica muito claro entender ainda além disso a parábola que Jesus estava contando sobre semente. E acredito que vocês aqui ajudam a cuidar do quintal. Quem mexe na horta aqui? Ninguém tem horta aqui, não? Ah, tem uns que mexem na horta aqui. Então, o que você faz com a semente? Geralmente a semente você vai fazer uma sementeira, com a terrinha bem soltinha, né? Uma terrinha bem adubada, para depois você botar num canteiro que passou esterco, que passou adubo, que está sem pedra. Vai capinar antes, não é assim que faz? Você vai lá e capina o canteiro antes, tira o máximo de mato possível. Por quê? Porque a semente, ela tem que ser colocada num lugar que facilite a sua germinação, e a planta, para ela crescer, ela tem que ter todas as condições que facilitem a vida dessa planta. Se ela tiver um canteiro cheio de erva daninha, se ele tiver um canteiro cheio de mato, o mato vem e sufoca. Se for um canteiro cheio de pedra, o que vai acontecer? As raízes não acham caminho para ela poder se desenvolver. Então Jesus estava falando de coisas que quem faz horta sabe basicamente que é assim que se faz. Você não planta no meio de pedra, você não joga semente aqui em cima dessa calçada aqui e espera colher um pé de couve, um pé de alface. Você vai ali no cantinho, vai capinar, vai soltar a terra, vai estercar a terra, vai preparar o canteiro para que essa semente tenha todas as condições de se desenvolver. Então,
Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre essa semeadura. E o próprio Jesus já nos deu a dica de que a semente é a palavra de Deus. Então a gente não pode trazer outra interpretação para essa semente, a não ser de que a semente é a palavra de Deus. Então nós já chegamos aqui a uma conclusão. A semente não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus. E a outra coisa que Jesus deixou claro, que o solo é o nosso coração, é a maneira como nós recebemos a palavra de Deus em nossos corações. Então a semente da palavra de Deus é anunciada a cada um de nós. Você está aqui, você vai passar um tempo aqui, e a semente da palavra de Deus vai ser todo dia depositada no seu coração. A semente da palavra de Deus vem sendo semeada no seu coração, desde o momento que você entrou aqui, até o dia que você foi embora, a semente da palavra de Deus está sendo semeada no seu coração. Mas o que vai fazer diferença, e aí é que encontra a diferença na vida da semente, é o tipo de solo que a semente cai, a maneira como a semente é cuidada, a maneira como a semente é cuidada, é semeada, é molhada, é regada, e o tipo de preparação que essa terra teve antes para receber essa semente. Então, ao contar essas parábolas, Jesus fez com que a gente entendesse que é preciso ter um coração preparado para receber a semente. Mas quando Jesus lança essa semente, a história, Jesus fala que haviam 4 maneiras de semear. 4 maneiras. O semeador saiu jogando a semente. E de fato a palavra de Deus está sendo espalhada através da internet, a palavra de Deus está sendo espalhada através da televisão, a palavra de Deus está sendo espalhada através do rádio, a palavra de Deus está sendo espalhada através de pessoas que estão pregando o evangelho, entregando folhetos, cercando pessoas na rua, dando testemunho. A palavra de Deus está sendo semeada para todas as pessoas. Da mesma forma que esse semeador saiu jogando semente para todo lado. E a gente poderia dizer assim, mas não é fácil, né? A semente é cara, a semente é preciosa, então eu não deveria jogar a semente de qualquer maneira. Mas a semente na parábola, ela estava sendo lançada em qualquer lugar, pregada a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus, ela está sendo pregada e hoje ela não faz distinção aonde ela está sendo lançada, ela está sendo lançada. Jesus não estava dizendo, olha, o semeador foi imprudente em jogar a semente em todos os lugares. Ele disse apenas, o semeador saiu a semear, sem escolher o terreno. O semeador saiu a semear para que a planta tivesse a oportunidade de nascer, não importa a forma, mas ela deveria ser semeada. Então o semeador saiu semeando. E nessa noite, a semente da palavra de Deus está sendo lançada. E aqui há vários tipos de solo. Aqui há vários tipos de coração, e eu espero que o seu coração hoje seja o tipo de coração que esteja preparado para receber essa semente. Então vai pedindo a Deus para que o seu coração nessa noite esteja preparado para receber essa semente. Vai colocando no seu coração dizendo, Deus, eu quero que meu coração seja uma terra fértil, que meu coração seja uma terra preparada, que essa semente possa encontrar em mim abrigo suficiente para que ela possa produzir. A semente então é a palavra de Deus. Mas a primeira semente, Jesus disse assim, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Então a primeira semente que o semeador lançou, imagina que ele veio jogando as sementes e uma semente caiu à beira do caminho. À beira do caminho, imagina essa estrada aqui, onde carros passam, onde animais ciscam, onde várias coisas podem acontecer, e essa semente então lançada à beira do caminho, Jesus diz assim, foi pisada, as aves do céu a comeram, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então a semente foi lançada à beira do caminho. E aí o que aconteceu? Ela foi pisada. Não foi dado valor à semente. Não foi dado nenhum tipo de valor a essa semente. Então veio o diabo na figura das aves do céu e roubou a semente do coração. Se você tratar a palavra de Deus nessa noite como qualquer coisa, Satanás vai roubar
essa semente do seu coração. Se você não cuidar dessa palavra como algo precioso, e você não guardar essa palavra no seu coração nessa noite, é fatal que Satanás virá como as aves do céu e vai arrebatar essa semente e nada vai nascer na sua vida. Então é um tempo perdido para você, se você passar meses aqui e você não internalizar essa palavra no seu coração. Não adianta você vir aqui e ouvir o testemunho do nosso irmão José, que teve a vida transformada pelo poder de Deus, e falar assim, mas isso foi ele. O mesmo Jesus que operou a libertação na vida dele, pela palavra de Deus, pode operar essa libertação na sua vida também. Mas você precisa fazer com que essa palavra seja acolhida no seu coração. Porque se você lançar essa palavra à beira do caminho e permitir ser pisada, se você lançar essa palavra no seu coração e permitir que Satanás venha e roube no seu coração, colocando dúvidas, colocando incredulidade, colocando dúvidas no seu coração, essa palavra não tem como produzir frutos. Nessa noite, quando Jesus estava falando isso, provavelmente ele tinha em mente aquilo que eram os líderes religiosos. Porque era assim que os fariseus, os escribas, as lideranças religiosas olhavam para aquilo que Jesus estava ensinando, não davam valor. Eles tinham todo o conhecimento dos profetas, eles tinham todo o conhecimento da lei de Deus, eles conheciam as profecias a respeito da vinda do Messias, mas eles fecharam o coração de uma tal maneira, eles fecharam o coração para a sua religiosidade, para aquelas crenças que eles tinham anteriormente em seus corações, que quando Jesus pregava, eles só sabiam criticar. Quando Jesus falava, eles falavam assim, esse homem tem demônio. Quando Jesus curava, eles falavam, é pelo poder de Beelzebu que ele faz sinais. E Jesus falou, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque eles conheciam a palavra e estavam zombando do poder de Deus que estava sobre Jesus, estavam zombando do Espírito Santo que habitava em Jesus, e estavam dizendo, esse homem não vem de Deus, e tentaram dificultar o trabalho de Jesus. Esses homens, a semente foi semeada para eles também, mas eles permitiram que essa semente fosse roubada em seus corações e se tornaram um instrumento de Satanás. Eles permitiram que essa semente fosse roubada do seu coração e as aves do céu, Satanás, veio e arrebatou a palavra do seu coração e eles não aproveitaram nada do que Jesus pregou e ensinou. Eles não conseguiram entender nada do que Jesus falou, mas pessoas simples, pessoas humildes, pessoas sem instrução, pessoas mais humildes conseguiram entender o evangelho que Jesus estava pregando. Pescadores, mulheres adúlteras, pessoas de má fama, se arrependeram dos seus pecados, foram salvos e foram libertos pela pregação do evangelho de Jesus Cristo. Então, esse primeiro grupo é aquele grupo que não está aberto para receber. E aí nada vai ser produzido em sua vida. Nenhuma transformação vai ser produzida. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer nessa noite que você não deve ter o seu coração trancado para a transformação que Deus pode fazer. Você não pode permitir que a palavra de Deus seja pisada no seu coração. Você não pode permitir que Satanás roube a palavra do seu coração, porque só assim você vai produzir frutos e Deus poderá te libertar em nome de Jesus. Amém. A segunda semente, que foi um solo raso, pedregoso. Jesus disse assim, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Olha só, essas pessoas num momento de calor, de um culto, da pregação da palavra de Deus, até levantam a mão e dizem, eu creio. Essas pessoas num momento de calor dizem assim, vêm aqui com lágrimas no chão e se lançam aos pés. E dizem assim, eu preciso desse Jesus. Eu aceito esse Jesus. Essa semente chegou a brotar. Essa semente encontrou em algum momento, mesmo que breve, a oportunidade de gerar uma vida. E houve por um tempo vida. A pessoa se alegrou. A pessoa creu.
talvez até mesmo aqui dentro se batizou, até mesmo desceu as águas do batismo, participou dos cultos, se sentiu preparado para enfrentar a vida, mas isso era uma preparação rasa. Eu quero dizer para você nessa noite, que você não deve ficar no raso, mas você deve se aprofundar nas coisas de Deus. Você deve se aprofundar na palavra de Deus. Você deve se aprofundar na oração. Você deve se aprofundar em conhecer mais de Deus. Porque se a sua vida espiritual for rasa, as lutas virão. As dificuldades virão. Você não vai ficar aqui dentro para sempre e vai ter que encontrar o mundo lá fora de novo. E você não pode ter uma vida espiritual rasa. Você não pode ter uma vida espiritual superficial. Você não pode ter uma vida espiritual que fique só na superfície. Não adianta você passar o tempo aqui dentro e dizer que beleza. Ficou 7 meses aqui tranquilinho. O corpo está limpo. Mas será que o coração está limpo? Será que o coração está preparado para enfrentar o mundo lá fora? Jesus falou que essa semente, ela foi lançada sobre um solo raso, só a superfície. Mas veio o sol e castigou. E o mundo lá fora castiga. E o mundo lá fora impõe dificuldades. E o mundo lá fora impõe lutas. Você vai encarar o mundo lá fora e vai saber que você vai ter que fazer decisões todos os dias. E todos os dias você vai ter que dizer não para a sua carne. Todos os dias você vai ter que dizer sim para Jesus. Todos os dias você vai ter que se arrepender dos seus pecados. E todos os dias você vai chegar no fim do dia e vai dizer assim: Deus, muito obrigado porque eu venci mais um dia. Aleluia. Aquela semente foi lançada sobre pedras. Ela germinou por um tempo. Porém, as plantas secaram porque não havia umidade. Você precisa da água do Espírito Santo para gerar a semente que está em você. Você precisa que Deus venha com o Espírito Santo e regue. Então você precisa todos os dias clamar: Espírito Santo, vem e regue essa semente da tua palavra no meu coração, para que eu possa entender o que o Senhor está querendo falar comigo, para que eu possa entender o que a tua palavra tem para transformar em mim, para que eu possa entender o que ainda precisa ser mudado na minha vida, para que eu possa entender aquilo que ainda precisa ser transformado, para que eu possa entender o que o Senhor quer fazer através de mim. Então você precisa todos os dias clamar a Deus: Deus, derrama a água do Espírito. E Jesus disse à mulher samaritana: aquele que vier a mim, eu lhe darei a água da vida. A água da vida. Você precisa de água da vida para regar essa semente no seu coração, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A letra sozinha, sem o Espírito, não vai produzir vida em você. Você precisa de água do Espírito para que essa planta cresça e produza frutos. Você precisa de profundidade. Você precisa dessa fonte. Você precisa dessa transformação. E Jesus pode te dar essa água viva. Jesus pode regar essa planta no seu coração, que é a palavra. Você precisa permitir a profundidade no seu coração. Aqueles que são mais antigos talvez ainda lembrem, quando eu trouxe a palavra sobre a água que jorrava do trono de Deus. E essa água que jorra do trono de Deus, ela começa rasinha. Mas ela anda mais um pouquinho e ela afunda em águas que dão nos joelhos. E depois ela dá água que dão nos lombos. E depois ela dá água que dá e água que dá nas costas. E depois águas que só precisam andar nadando. E quando a água chega nesse ponto, você não é mais dono da sua vida, porque agora as águas te levam. Você não pode andar nas águas rasas, precisa andar em águas profundas. Você precisa ter profundidade para criar raízes. As pessoas e as multidões que andaram até Jesus, muitas vezes vieram porque Jesus fazia milagres. Muitas vezes porque as palavras de Jesus tinham autoridade. E muitas vezes disseram: aquele que fala como autoridade, não como os escribas e os fariseus. E as pessoas se maravilhavam das palavras de Jesus, porque Jesus curava enfermos, ressuscitava mortos, Jesus multiplicava pães e peixes, Jesus andava sobre as águas. Aleluia. Multidões seguiam Jesus.
Mas quando Jesus percebia que havia multidões que estavam andando do raso, Jesus vinha e confrontava isso. E Jesus trazia uma palavra dura para aquela multidão, uma palavra que trazia despertamento. E as multidões iam embora. Essas multidões, Jesus estava falando que eram multidões que estavam só no rasinho. Você não pode viver uma vida espiritual no raso, porque na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora que o mundo te confrontar, você vai abandonar Jesus, você vai secar e você vai perder tudo aquilo que você alcançou até aqui. Você precisa permitir que a palavra de Deus enraize no seu coração e produza vida. Seguindo, a terceira semente foi a semente que caiu entre espinhos. Diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Nós temos a história do jovem rico. O jovem rico reconheceu em Jesus um mestre. Reconheceu que Jesus tinha palavras de salvação. Reconheceu que Jesus é alguém que tinha autoridade espiritual. O jovem rico chega até Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso era algo importante, a vida eterna. Aquele jovem entendia que Jesus tinha autoridade para ensinar o que ele deveria fazer para ser salvo. Ele estava disposto a ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer para ele. E Jesus diz para ele assim: guarda os mandamentos. E aí ele diz assim: isso é fácil, eu já tenho feito isso desde criança, sempre, desde a minha infância. Tá, então faz o seguinte, só te resta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue, e você terá um tesouro no reino dos céus. Quando mexeu no bolso do jovem rico, mexeu no verdadeiro Deus que ele tinha, que era o dinheiro. Será qual é o ídolo que você tem no seu coração? Será que o que é aquilo que você está esperando lá fora, que pode tentar te tirar da presença de Deus, que pode sufocar a sua fé? Será que são amizades? Será que são negócios que você não deve fazer? Será que é envolvimento com coisas que você não deve se envolver? Será que é ambientes que você não deve frequentar? Quais são os espinhos que estão esperando só você botar o pé lá fora para sufocar a sua fé? Jesus está dizendo que a semente foi semeada, mas Satanás semeou também espinhos no mesmo canteiro. Satanás também semeou esperando que quando aquela planta crescesse, os espinhos crescessem junto e sufocassem. Jesus disse também: saíram os servos de Deus para semear o trigo, mas Satanás saiu para semear o joio. E ali o joio e o trigo cresceram juntos. O problema do joio crescer junto com o trigo é que o joio rouba a força do trigo. Que o joio cresce e sufoca o trigo. E o joio não vai produzir alimento nenhum. O joio não vai produzir nada de útil. O joio vai atrapalhar o trigo. Certas amizades vão atrapalhar a sua caminhada com Deus. Certos ambientes vão te impedir de caminhar com Deus. Certas decisões vão te impedir de caminhar com Deus. Esses espinhos que te esperam lá fora, não deixem eles crescerem na sua vida. E quando você estiver lá fora, arranque esses espinhos. Não permita que eles sufoquem a sua fé. Diz aqui: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, ou seja, elas chegaram a começar a andar. Elas chegaram a uma caminhada. Elas chegaram a um certo tamanho. Você não deve pensar que, eu estou 1 ano limpo, 2 anos limpo, 3 anos limpo, que isso não pode ser um rebote. Você vai ter que vigiar isso para o resto da sua vida. É um ponto de fragilidade que você tem. É um ponto que você deve dar atenção. Você não deve permitir recaídas. Não adianta, se você tem problema com álcool, sentar na mesa de bar e ficar ali no meio de uma roda de bebida.
Não adianta você ir para uma festa que você sabe que vai rolar entorpecente, que vai rolar pó, que vai rolar baseado. Você sabe que se você for para esse lugar, você pode sentir o cheiro. Você pode ser tentado pela oferta. E você pode pensar assim, uma vez só não vai me fazer mal. É o seu buraco de novo. É o seu buraco de novo. Aquele jovem rico, a sua droga era a religião. Ele achava que a sua religião era suficiente para salvá-lo. Eu quero dizer para você que a religião não vai ser suficiente para te salvar. Não é o fato de você se batizar aqui que vai ser suficiente para te fazer permanecer. Não é o fato de você decorar versículos da Bíblia que vão fazer você permanecer. É a vigilância constante que você deverá ter para toda a sua vida, porque espinhos sempre vão nascer. Ervas daninhas sempre vão nascer na sua horta. Sempre ervas daninhas vão nascer no canteiro. Mas você vai lá todo dia e arranca. Vai lá todo dia e tira. Aquela tiririca do brejo que enraiza e que da noite para o dia ela está com 30 centímetros e o pé de alface está lá tadinho mirrado no meio da horta porque ninguém foi lá e arrancou a tiririca. Aquele mato que insiste em nascer, aquele mato, aquele velho homem tem tanta persistência que você fala assim, mas eu já tirei semana passada. É assim mesmo, você vai ter que tirar semana que vem, vai ter que tirar na outra. Todos os dias você vai acordar e vai ter algo para lutar. Todos os dias você vai acordar e vai ter algo para clamar a Deus misericórdia para você vencer. E ao fim de cada dia você vai vencer e vai dar glória a Deus dizendo, eu venci mais um dia. É um dia por dia. Aquele jovem rico, ele pensou que só o fato dele ter uma religião, ele pensou que só o fato dele achar que ele poderia ser salvo e vencer por ele mesmo. Você não vai conseguir vencer por você mesmo. Você não vai conseguir vencer as drogas sozinho, você não vai conseguir vencer o vício sozinho, você não vai conseguir vencer a pornografia sozinho, você não vai conseguir vencer os pecados que estão no seu coração sozinho. É muito clamor na presença de Deus, dizendo, Senhor, me livra. Senhor, me salva, Senhor, me cura, e você vai tomar decisões todos os dias de vencer o pecado na sua vida. Não deixa, por menor que seja o pecado, dominar a sua vida. Não deixa, por menor que seja a tentação, ganhar espaço. Certa vez, Martinho Lutero, que foi o criador da igreja evangélica, ele falou o seguinte, eu não posso impedir que aves sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que façam ninho. Você pode ser tentado e será tentado, mas você não pode permitir que isso habite no seu coração e na sua mente. Você não pode permitir que a tentação habite no seu coração e na sua mente, de maneira que você vai acabar sendo sucumbido. A história de Sansão fala a respeito de um homem que se apaixonou por uma mulher inimiga, filisteia. E aquela mulher foi ganhando o coração dele. E todos os dias ela perguntava para Sansão, Sansão, qual é o segredo da sua força? E ele falava assim, se amarrar de tal maneira, eu perco a minha força. E os homens iam lá, amarravam Sansão e Sansão ria. No outro dia, se fizer tal coisa comigo. E os homens iam lá e faziam tal coisa com Sansão e ele ria, achava graça, achava maravilha, se livrava. Até que um dia, a mulher ganhou o coração dele e ele falou assim, o segredo da minha força são os meus cabelos. Quando eu nasci, meus pais fizeram um voto a Deus, que eu não poderia cortar o cabelo, sou nazireu de Deus. E se o meu cabelo for cortado, eu perco a minha força. Eu acho que nesse ponto ele já estava brincando com a sorte. E o que aconteceu com Sansão? Enquanto ele dormia, foram lá cortar o cabelo dele. E aí, a mulher gritou, Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. E os filisteus vieram, furaram os olhos dele, prenderam ele em cadeias de ferro, levaram ele para o templo de Dagon, o deus filisteu, usaram ele como escárnio, como vitória contra o povo de Deus.
E o fim de Sansão foi ele estar preso, sendo zombado pelos inimigos. E a misericórdia de Deus na vida de Sansão foi quando ele se coloca entre as colunas do templo do Deus inimigo. E ele clama a Deus pela misericórdia. E ele diz: morra eu junto com os filisteus. E ele então derruba o templo, porque Deus teve misericórdia. Mas ele acabou tendo que pagar um alto preço por isso, pagou a própria vida. Talvez nesse primeiro momento você possa estar pensando, se você está falando de uma coisa que não é séria. Sim, espinhos podem crescer no seu coração. E de pequenas coisas você vai cedendo. E de pequenas coisas esses espinhos vão crescendo. E da mesma forma que esse jovem rico não quis se desprender das suas riquezas, que eram a sua religião, que era o seu bem maior, aquilo que ele dava mais valor, e ele perdeu a oportunidade de ser salvo. O que você precisa abrir mão no seu coração? Quais são os espinhos que hoje você está dando valor na sua vida? A Bíblia fala de um homem que encontrou uma pérola de grande valor. E ele vende tudo que ele tem, para adquirir essa pérola. Você precisa abrir mão de muitas coisas na sua vida para alcançar essa semente do Evangelho no seu coração e ela produzir. Então nessa noite a terceira semente é a semente que cresceu entre espinhos. Mas a quarta semente, a boa semente, a semente que deu certo, a semente que caiu em boa terra. Jesus disse assim: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Ainda disse: mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Olha só, primeira semente, à beira do caminho. Segunda semente, solo pedregoso raso. Terceira semente, cresceu entre espinhos. A quarta semente, em terra boa. Você quer ter terra boa no seu coração? Glória a Deus. Deus quer que você tenha terra boa no seu coração, para que essa semente possa crescer e produzir frutos. Ele diz aqui: as que caíram em boa terra são que coração bom e generoso ouvem a palavra. Todos os outros tinham ouvido. Retém. Por um certo tempo, ela que estava em cima da pedra e a que estava nos espinhos, reteve. Mas agora, a que está em terra boa foi a única que deu fruto. Foi a única que concluiu todo o seu ciclo. A primeira semente, ela nem chegou a brotar porque o inimigo veio e roubou. A segunda semente, ela chegou a brotar por um tempo, mas ela não teve aonde se apoiar. Ela estava no meio de uma terra seca, em cima da rocha. E nesse caso, rocha é coisa ruim. Estava num lugar seco e ela produziu por um certo tempo e secou. A terceira semente, ela foi um pouquinho além. Ela cresceu um pouco mais, mas os espinhos a sufocaram. De uma maneira que ela ficou mirrada, aquela fé morta. Talvez muita gente esteja vivendo assim dentro da igreja. Talvez tenha gente aí com o nome de que é uma planta de Deus, mas não produz fruto, porque ela está mirrada entre espinhos. Ela está um pé na igreja, outro no mundo. Ela está vivendo o evangelho, mas vivendo no meio das coisas que não agradam a Deus. E ela não vai produzir fruto assim. Ela pode ter aparência de viva. O joio, por um certo tempo, tem aparência de trigo. Mas tem uma diferença. O joio não tem como produzir trigo. A natureza do joio, a natureza de joio, a natureza do trigo, a natureza de trigo. As que cresceram entre espinhos, elas chegaram até a crescer. Mas não teve fruto. Mas essa quarta semente, ela recebeu a palavra. Ela cresceu, mas ela produziu fruto. É diferente. Você é chamado a produzir fruto. Nós somos lavoura de Deus. Existe um propósito para Deus te tirar lá do fundo do poço. Existe um propósito para Deus curar a tua vida.
Porque da mesma forma que o irmão José hoje trouxe um testemunho que Deus tirou ele lá do tremendal de lama, que Deus tirou ele de um lugar profundo, de um lugar que muitas vezes disseram assim, muitas vezes, que não há solução para ele, e hoje ele veio aqui testemunhar para vocês aquilo que Deus fez na vida dele. Isso é fruto. Porque através do testemunho dele, muitas vezes vocês vão se animar e vão dizer, eu quero ter a mesma vitória que ele teve. Ele está produzindo o fruto dele. E você vai produzir o seu fruto também, se você permanecer firme, se a sua vida estiver aberta para frutificar. Jesus disse assim em João 15, 5-8, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Um outro sinal que Jesus aponta aqui mostrando é, ele é a videira. Ele é a árvore frutífera. A seiva, quem fornece, é o tronco. O galho só precisa se permitir ser usado pelo tronco para passar a seiva por ele e na ponta dos galhos produzir o fruto. Não é o galho que produz a seiva. Não é o galho que determina o fruto. Mas é o tronco. Jesus é o tronco, Jesus é a videira verdadeira. A fonte de vida passa por Jesus. Ele só quer que você seja galho. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Se você estiver ligado em Jesus, o fruto que você vai produzir é o fruto do Espírito. Se você estiver ligado no mundo, o que você vai produzir são obras da carne. Não tem como você estar enxertado em Jesus e produzir obra da carne. Se você estiver enxertado em Jesus, você vai produzir o fruto do Espírito. Então você só precisa se permitir ser usado por Jesus e a seiva de Jesus passar por você. E aí você vai produzir fruto. E isso é natural. Esteja apenas ligado em Jesus e o fruto será consequência na sua vida. Amém? Amém. Quem não permanece em mim é lançado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Se você não permanecer em Jesus, você vai secar. E a consequência disso é que no fim dos tempos você vai ser lançado na fornalha. Isso não é coisa boa, né? Ser lançado na fornalha e ser queimado não é coisa boa. Mas se você permanecer em Jesus, você vai produzir frutos espirituais. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Se coloca de pé, vamos estar orando por você nesse momento. Senhor, nessa noite, Pai, nós oramos, ó Deus, para que nossos corações sejam terra fértil para a Tua palavra, Pai. Que essa palavra que foi semeada aqui nessa noite, o testemunho que foi dado, Pai, cada palavra de louvor que foi lançada nessa noite possa ser recebida pelo Senhor. E que os nossos corações sejam terra fértil, Senhor, para abrigar essa palavra, Senhor. Que nenhum de nós possa ser como as 3 primeiras sementes lançadas em terra ruim. Mas que o nosso coração seja essa terra arada, essa terra bem estercada, essa terra bem regada, essa terra preparada para essa semente. E que essa semente, em nome de Jesus, pela fé, comece a aprofundar no nosso coração. Começa a entrar em nós, até o mais profundo da nossa alma, e rasgar o nosso coração, e lançar fora todo o espinho, para que essa árvore produza em nós frutos verdadeiros. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite, Pai. Quebra, Deus, quebra todo o espinho, Senhor. Faz, ó Deus, com que solo fértil seja gerado em nosso coração e que as vidas aqui sejam transformadas. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.